seja bem-vindo a mais um episódio do Franco Conecta Pod. Estamos aqui hoje, eu e Lari, para receber duas convidadas incríveis, né, Lari? Que a gente... Uma dessas convidadas a gente recebeu um tempinho atrás, ela deixou um gostinho de quero mais e a gente trouxe, né? Porque vocês que mandam na gente. É isso aí, gente. E aqui é o seu lugar, o seu canal de conexão com o mercado condominial e a gente sempre traz os melhores aqui para você. E hoje a gente vai falar de eventos do setor condominial, mas não de eventos, de oportunidades, de venda, negócios, de expansão. E a gente vai estar trazendo aqui, né, Dil Melo, da DM Eventos e do Clube da Bicondo, que a gente já teve ela presente aqui. Foi uma delícia o nosso encontro, né? Foi sim. E também Beatrícia. Isso. A Bia da InfoKing. Você já Eu ouviram sou cliente. Eu sou uma futura cliente, tá, Bia? Olha, eu tô pulverizando aí, significa que tá dando certo. Maravilhosa, né, Bia? E assim, a Dil, vocês já devem ter assistido o episódio com a Dil, mas a gente vai colocar aqui embaixo para você assistir, porque ela falou bastante de evento e também de empreendedorismo feminino. E assim... Nada mais perfeito que trazer vocês duas para falar desse tema, porque a Dil, ela conecta empresas aos síndicos. E eu sou empresa que tô conectando no síndico. Era uma empresa que nem era do setor condominial e que depois de um evento da Dil, você agora tá total condominial. Deixa eu te contar um pouco dessa história, como é que isso tudo começou. A InfoKings é uma empresa de 25 anos no mercado. Ela começou pequenininha, com o meu padrasto e meu irmão. E a gente começou a expandir esse processo. Então, a gente sempre olhou muito para a empresa. E foi difícil a gente entender que o condomínio era uma empresa. A gente atendia já condomínios, na parte de controle de acesso e na parte de controle de ponto. Só que a gente começou a receber do síndico o seguinte: eu preciso colocar uma fechadura com acesso facial. Então, eu preciso controlar acesso de piscina com torniquete, porque as áreas comuns estão ficando lotadas. E a gente falou assim, opa, se tá tendo uma demanda aqui, a gente precisa estar onde eles estão. E aí chegamos na Dil, falamos com o time dela de vendas, fizemos uma vistoria, colocamos controle de acesso no próprio evento dela, com catracas e reconhecimento facial. Bem estratégica você, né? Se é para estar ali, nada mais justo que mostrar... Levar o melhor, né? Se eu estou ali, eu estou ali. Não vou estar ali para, só tô aqui, não. E nesse evento, a gente conectou muito com os fornecedores desse evento. Era um evento maior, era um evento Vivo Rio, tinha síndicos expressivos ali, mas muitas vezes que não conheciam tanto a marca, e os fornecedores tinham a dor, que era como controlar os funcionários, como controlar acessos restritos, e a gente começou a fazer um network ali. E aí a gente foi para um outro evento da Dil, um café, algo mais intimista, um síndico local. Ela faz os cafés nos bairros, então você consegue atingir ali, preciso atingir Jacarepaguá, tem um evento em Jacarepaguá. E aí a gente sentiu e falou assim, esse aqui a gente vai conseguir conectar com o síndico mesmo. Então a gente fechou, esse ano a gente já fechou todos os cafés. Então, assim, é importante ter esse evento... Vendendo. Maravilhosa. É importante ter esse evento como fornecedor, porque você consegue se conectar tanto com quem já está lá, ou, por exemplo, estávamos no mesmo evento, Sim. Nos conectamos, hoje você é cliente, e a gente consegue trocar informações do setor. Porque o próprio síndico não entendeu que ele é uma engrenagem, ele faz parte de um processo. Muitas das vezes o condomínio consegue gerar mais valores do que uma empresa. Um quiosque, por exemplo, de shopping, gera valor financeiro muito menor do que um condomínio. Não, tem condomínios que a receita é 1 milhão. Sim, maior do que muita empresa. Sim, muita empresa. Mas foi o que a gente estava falando. Como que administra um mercado isso, né? bilionário e que muitas empresas ainda não enxergaram esse mercado como celeiro e o síndico ainda não sentou nessa cadeira de liderança de um mercado bilionário. E aí você falou que o condomínio é uma empresa, na verdade o condomínio não é uma empresa, né? Ele se equipara, né? Larissa. Juridicamente ele se equipara. Ele tem ali, né, os funcionários, tem Então, ali os terceirizados, ele tem toda uma figura de obrigatoriedade. É uma entidade, Exato. né? Mas é essa capa de entidade que faz esse mercado parecer inexistente. Verdade. Sim. Na verdade, os condomínios são empresas, eles têm ali uma receita gigantesca, uma necessidade
imensa de contratação de fornecedores, de elevador, de manutenção, de ponto, de leitor social, de limpeza de reforma de fachada. E manutenção contra incêndio, e manutenção, seguro. E tem departamento pessoal, e tem jurídico. É muito multidisciplinar, né? É Sim. multidisciplinar. E muitas das vezes o síndico não consegue entender essa organização. Porque eu não sei se a Larissa vai concordar comigo, que às vezes ele se aperfeiçoa tanto em administrar que ele esquece de se capacitar. Exatamente. Então, ele não consegue entender qual é a necessidade de ter um pacto contratual com o funcionário. Alguns, por exemplo, têm funcionários de 20, 30 anos e que chegaram ali, ocuparam aquela casinha do porteiro, nunca tiveram um contrato de trabalho e que agora está começando a mudar. Essa galera está começando a se aposentar. Não sei se vocês acompanham. Às vezes agora a gente encontra como mão de obra de trabalho porteiro que tem faculdade de ação social. Então, ele já é mais conhecedor dos direitos deles. Você tem uma organização ali onde você tem um controle de acesso e que na situação atual você precisa de segurança. Então, a gente consegue facilitar isso através de reconhecimento facial, através de aplicativos onde você consegue controlar a entrega. Eu tinha um problema no meu condomínio que todas as encomendas que eu comprava, por exemplo, na rede social e nos sites aí da China, e não chegavam para mim, ficavam 3, 4, 5 dias na portaria. E a gente colocou um aplicativo onde o porteiro é obrigado a tirar uma foto, fica lá, ele não precisa querer me avisar. Ele não foi com a minha cara, não tem problema. Ele só coloca lá no aplicativo, eu vou buscar quando me for conveniente. Então, assim, as soluções para condomínios... Elas existem, Elas né? existem. São muitas. São muitas. Isso que a Bia falou é muito importante, porque isso precisa chegar ao conhecimento do síndico em algum momento. E como é que isso chega ao conhecimento do síndico? Aí entra um pouco que a Jill faz, os eventos. Sim. E a gente, hoje, um outro ponto que a Bia falou, realmente, a gente tinha antigamente uma cultura do síndico ser aquela figura do aposentado, Mais que tá ali para passivo ali, colaborar, né? que não tem mais aquela atividade profissional ativa. E hoje a gente não tem mais isso. Por Não quê? tem. Quer dizer, a gente ainda tem, mas a gente não tem tanto. Porque as obrigações de um condomínio hoje Mudaram. são muitas. A gente tem muitas legislações que são ali massivas e a gente tem muitas vistorias, a gente tem muitas obrigações a cumprir, então as pessoas precisam se aprimorar sim. Elas precisam estudar, elas precisam se dedicar. E os eventos, além de ser essa ponte que cria um canal com as empresas, porque a gente precisa dessas empresas para funcionar, eu preciso de uma empresa para fazer a manutenção dos meus extintores, nas minhas mangueiras, eu preciso de uma boa corretora para E fazer uma o meu empresa seguro. credível. E se ela tá lá no evento, né, com todos os colaboradores dela ali, presume-se, né, Sim. que, cara, aquela pessoa não quer ficar mal. Já foi um filtro, É um né? filtro, exatamente. E aí- Porque quando você tem essa disponibilidade de apresentar o teu produto ou o teu serviço num evento, você está fazendo algo que é muito estratégico. Primeiro, o síndico que visita o evento para conhecer as soluções, ele vai falar com o dono da empresa. Sim. Não é o vendedor que está no evento. Sim. É a Roberta, que é a dona da Franco Vieira, que está lá. É a Beatriz, que é a dona da Infokings, que está lá. É o dono da Haganá. É o dono da APSA. É o Sente dono um pouquinho da Zercaeb. atmosfera da empresa, Ele né? tem da uma cultura, oportunidade ali de dos falar valores. diretamente com esse fornecedor e entender a mecânica. E como você falou, o perfil está mudando, não é por acaso que está mudando, é porque entre um ano e outro a gente teve uma pandemia no meio. Sim, E essa Foi a pandemia grande mudança. foi a grande mudança do setor condominial, porque o síndico morador, ele desistiu. Primeiro que ele não queria arriscar a vida dele, porque virou uma profissão de risco, né? Ali, em meio à pandemia, você tem que gerir Sim. condomínio. Segundo, que os problemas apareceram. Até a pandemia, era um probleminha aqui, o encanamento ali. Na pandemia, é o que ela Tava falou. todo mundo em casa. Não, e as pessoas batiam na porta dele, né? Exatamente. Então, ele falou, não quero mais isso para mim. A forma de consumo mudou, né? forma Hoje mudou. a portaria virou um depósito ali de mercadoria. Se você não criar um São as mecanismo... compras online, gente. Antes a gente saía A gente tinha pra medo comprar. de comprar online, só que na pandemia a gente só podia comprar Exato. online. Então, Então, a portaria virou uma conciergeria. e não então só é isso, outra antigamente história. não tinha home office. Não tinha E depois da pandemia, muita gente permaneceu no home office, pelo menos alguns dias. Então, assim, tem muitas questões Não Exato. tinha do o dia a iFood, dia, do dia... não tinha o home office, não Exatamente. tinha essa interação que a pandemia,
ela acabou enclausurando todo mundo em casa, mas acabou que você interagiu. Então, assim, os condomínios que tinham acesso a áreas de lazer, essas áreas de lazer começaram a se movimentar. As academias dentro do condomínio começaram a acontecer com maior realidade. E aí começou a ter um mercado que não existia antes. Então, assim, se eu vou trazer um dado para vocês. Até o início desse ano, ainda existiam 50% das empresas com formato exclusivo home office. Elas começaram a migrar e hoje, empresas grandes que movimentavam o centro do Rio já determinaram que a partir de abril elas vão voltar 100% presencial. É mais produtivo. Então, assim, você tira um pouco o funcionário de casa e você começa a colocar ele para circular. E isso vai impactar diretamente o condomínio. A vinda do iFood, a vinda das entregas, dos sites da China, como o Shopee e tudo mais. Airbnb, gente. Airbnb. A gente acabou de fazer outro programa. É um outro episódio. A gente acabou de fazer Advogados, venham conversar com a gente. A gente acabou de fazer um projeto no centro do Rio de um prédio que era histórico da Rede Globo e que virou estúdio. E que 90% vai ser Airbnb. E aí, como é que você vai gerir isso? Como é que você faz um controle de acesso para dizer quem pode entrar a hora que vai poder entrar? A gente tem uma discussão aí de CFTV, se vale colocar na rua, se você está fazendo o papel do poder público, se você pode ter dentro do seu edifício e aonde você pode ter, se o morador pode botar um CFTV na porta de casa para saber se o Airbnb que ele liberou Olha, várias pautas, hein? Então, vamos começar a anotar para os próximos episódios. Existe muita coisa dentro do meu setor e existem muitas coisas dentro de outros setores que esses eventos fazem com que a gente se conecte. Sim. É verdade. Talvez eu não tivesse conhecido a Roberta se eu não estivesse lá. Eu ouso dizer que a Dil é dona do aquário. Eu sou a dona do aquário. Me conta, como é que é ser dona desse aquário? Então, eu sou dona do aquário. Por quê? Eu digo que os meus eventos, realmente o fornecedor, né, as empresas, elas pescam dentro do aquário, porque a gente leva um público qualificado ali para dentro, né, que são os síndicos compradores. A gente busca muito esse síndico comprador. A gente tem o perfil do síndico que visita evento para pegar brindes, isso é um fato. E a gente tem o perfil do síndico que visita evento para comprar. Ele vai ali justamente para conhecer a solução, porque ele está precisando fazer uma reforma de fachada, porque a reforma de fachada tem que ser periódica, né? A cada 2, 3 anos. Ele precisa olhar para a fachada desse condomínio dele. E até se atualizar, eu tenho tal problema, o que eu posso, Exatamente. que eu posso contratar para isso? Então, ele está ali buscando solução, ele está buscando tecnologia, ele está buscando inovação, ele quer levar o melhor para o condomínio dele. Então, quando você vai para um evento e você se torna um expositor, por exemplo, da Expo Síndico, você está se dando a oportunidade realmente de pescar dentro do aquário, que é você falar ali com o teu comprador. Então, você imagina a dificuldade que o fornecedor tem de contactar um síndico. Síndico não atende telefone, síndico não vai responder o WhatsApp, síndico não vai comprar por aqui serviço para o condomínio, porque ele precisa ter confiança naquela compra. Sim. É o CPF dele que vai responder, ele está lidando com o dinheiro do outro, ele vai parar na cadeia se ele fizer uma contratação errada. E eu ainda vou trazer uma coisa muito importante desses eventos. Às vezes o síndico te conhece por alguma indicação e ele valida o seu serviço por você estar no evento. Com certeza. É óbvio, porque... Então ele chancela e fala assim, poxa, eu não estou falando com uma empresa qualquer. Aquela empresa se posicionou. Ela se posiciona, como diretora de marketing da Franco, o que eu enxergo? Quando eu estou num evento, eu estou mostrando para os síndicos que estão ali que eu sou credível. Porque se eu tivesse algum problema, eu não estaria ali. Eu não iria expor a minha marca, eu não iria pagar para estar num evento, para ter ali vários síndicos que estão insatisfeitos comigo reclamando no meu stand. Exatamente. Então, eu já passo desse pressuposto, né? Além do posicionamento, além das vendas, além das leads qualificadas que vêm. Mas, assim, é extremamente importante você mostrar que você é credível. E o evento te traz isso. E eu acrescento isso também. Esse ano a Dharma é uma das clientes da DM. Eu tô com 3 clientes aqui. Nossa, a mulher pisa. Trim-trim! Faz o trim-trim aí, gente. E uma das coisas que me fez segurar mais tempo, de não ter sido cliente antes, foi justamente chegar a entender. Porque um evento para síndico,
o meu trabalho é de ser síndica. Como é que eu vou vender o meu trabalho para síndicos? E abre o estalo ali de... A gente não tem só síndicos profissionais ali dentro, nós temos muitos síndicos orgânicos. E eu posso dizer que hoje, a maioria dos meus clientes foram síndicos moradores que me procuraram e falaram, olha, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu não quero entregar o meu condomínio que eu trabalhei tantos anos, que eu me dediquei tantos anos, na mão de uma pessoa que não é capacitada. E aí, a Jill, com essa visão dela de empresária, de empreendedorismo, ela falou, não, você pode se posicionar assim, porque você está num local desse demonstra o quê? Que você é uma empresa de credibilidade. Muito que bom. você é uma profissional que vai se posicionar num palco e que você vai passar que você tem conhecimento, que você tem seriedade. E fora o quanto de conteúdo você gera. Todos os eventos que eu faço com a Franco, a gente gera muito conteúdo e muita conexão. A gente tem ali no nosso stand sempre um especialista, a gente tem um parceiro, fora o network que a gente faz, porque você, como uma empresa de síndicos profissionais lá, você vai falar com outras empresas, você vai se conectar com outros empresários que têm o teu cliente, que às vezes ouve, poxa, essa síndica quer sair. E às vezes não sabe quem procurar, e você tá ali do lado dele eu no acho stand. importante, assim, a gente falar algo que eu sempre falo para o meu cliente, né? O evento, ele é uma oportunidade para você abrir portas. Fechar negócio, você vai fechar depois. Exatamente. Então, não me interessa o cliente pequeno que investiu 10 mil e quer recuperar 10 mil em um dia. Não. Me interessa o cliente que investiu 10 mil e quer recuperar 3 milhões ao longo de um ano. Perfeito. Por quê? Ele vai abrir conexões, é o que a Roberta falou. Ele vai abrir oportunidades. Você foi no Vivo Rio e abriu várias oportunidades e várias conexões, e essas conexões te colocam nessa mesa Vale agora. mais do que dinheiro, né? Vale mais do que dinheiro. Então, evento é uma ferramenta de conectar pessoas, é só isso. Então, e você tem empresas que organizam eventos e que promovem essa ambiência perfeita de negócio. Então, o posicionamento da Expo Síndico é um posicionamento premium. Nós, estrategicamente, estamos nos principais hotéis do Brasil, no Copacabana Palace, no Renascença, no LSH. A gente tem uma estratégia de comunicação, a gente tem um posicionamento alto padrão, porque eu não quero levar para lá a empresa, mais ou menos, que o meu síndico vai confiar e vai contratar e depois vai mandar lá no inbox da Expo Síndico. Né, Eu contratei a empresa de segurança lá que não tinha, sei lá, o registro da Polícia Federal, não sei o que precisa. Excelente essa sua colocação. Como é que você trabalha, Gil, essa curadoria das empresas que vão estar no seu evento, né? Porque isso diz sobre o seu evento também. Total. Como é que você faz? Primeiro a gente cria... Quando a gente abre a venda de um evento, a gente tem a Dream List, né, que são as empresas dos sonhos, que a gente quer os 3 principais de cada setor dentro do evento. Então, a gente vai mapeando. Segurança, né? E aí, a gente vai mapeando. Eu tenho A, B e C. A, B e C. Ai, gente, tô querendo já participar dessa lista. Querendo ser cotada para essa lista. E aí, a gente... Óbvio que a gente... O filtro, ele acaba sendo natural. Quando você começa a espremer o cliente vai ver que aquele lugar não é para ele. Porque ele começa com as perguntas, que são perguntas de quem não está pronto para estar naquele evento. Que é isso. Mas eu vou investir 30 mil, eu vou vender quanto? O senhor não vai vender nada. O senhor vai abrir conexões, o senhor vai abrir leads, o senhor tem força de vendas? Como que o senhor vai estar se preparando para o evento? Quais são as ações de ativação? Como que o senhor... Então, se ele não tem preparo nenhum, talvez aquele evento ainda não seja para ele. Né? Então, é o evento maior que a gente falou. O Café Expo Síndico, que a Beatriz também é um evento intimista. E por isso mesmo também é um evento que tem que ter boas marcas, né? É um evento que eu trago sempre grandes administradoras à frente, né? Eu tenho as principais administradoras no meu portfólio. E até num podcast que eu fui, me perguntaram, como que você consegue atender administradoras concorrentes? Eu atendo todas. Eu atendo a Zirtaeb, a Proteste, a APSA, é tão legal a AML, que... todas. Isso mostra também a sua credibilidade, né, Gil? E não só isso, Roberta. Eu acho assim, no último evento que a Gil fez no Vivo Rio, eu vi uma situação ali que eu tô nesse ramo há 10 anos, eu estou no mercado condominial há 10 anos e eu venho do ramo de administradoras. Então, eu sei nos bastidores a competitividade que é entre elas. E a Gil conseguiu, no evento de condomínio, reunir grandes administradoras em um mesmo e não só palco. Isso, no palco. Não só como expositor, mas como painelista. Sentamos todos juntos,
no final do evento e conversamos. Claro. E comemos um pão com mortadela. Ai, que maravilha. Não tão E premium tomamos assim. uma Coca-Cola pra, tipo, falar Na assim... desmontagem. Pra desmontar e falar assim, cara, A olha, desmontar. Aliás, bastidores de eventos muito isso bom, mesmo, né? gente. Pão, mortadela, Pão, Coca mortadela, zero. Coca-Cola. A montagem e a desmontagem Então, é o melhor assim, da festa. a gente Aí depois a gente sobe no salto. Isso. E a gente consegue começar a fazer uma leitura do mercado com essa coparticipação, que eu acho que é o mais bacana. É muito bom como fornecedor, num café, você receber uma síndica e ela falar pra você, oriundo do clube, eu fechei uma síndica, por indicação da Vânia, e ela me... Gente, o clube que ela tá É, falando o é o Clube Clube W W Condo. E o Instagram dele vai estar Tá aqui embaixo. Vem pro clube, Vem pro clube. Eu fechei uma síndica por indicação da Vânia e ela me ligou numa felicidade. Mas ela tava tão feliz porque foi uma ação simples. Foi assim, olha, eu tô te vendendo o produto X, mas você tá precisando de um adicional Y. E ela não tinha percebido, porque aquele excesso de atividades, aquela loucura do dia a dia. E aí, eu como fornecedora, e toda a minha equipe, eu faço questão de levar isso lá para InfoKings, a gente muitas vezes se preocupa mais em colocar o produto para funcionar do que o próprio cliente. Porque a gente tem a expertise, a gente sabe o que precisa para aquela engrenagem funcionar. Então, ela ligou numa felicidade, mas ela falava assim, ai, Beatriz, eu tô muito feliz. Olha, eu tinha que Olha ter te isso, conhecido gente. Vamos antes. multiplicar Olha que esses bom. clientes É, felizes. então, assim, Clientes felizes. E a gente costuma falar que mesmo quando a gente não acerta, a gente tem um propósito de fazer funcionar. E às vezes você não Verdade. acerta naquele momento, mas daqui a pouco vai chegar. Então, assim, o nosso compromisso lá é de ter um produto funcional. Eu e o Mário, a gente faz do nosso dia de 11 horas de trabalho, 200 horas, porque a gente tem um compromisso de fazer funcionar. É a nossa cultura. Então, quando a Dil traz a cultura dela do evento, de pesquisar o fornecedor que vai estar lá, trazer uma clientela pra gente como expositor, direcionada, e formar um aquáriozinho ali, isso pra gente é muito bom. Porque a gente consegue pegar aquele síndico que é um síndico orgânico, como você mesmo falou, que tá dentro da caixinha dele e que não consegue maiores resultados dentro daquele processo. Tirar aquela Você venda, chama né? ele para um evento que muitas das vezes ele não teria acesso, e aí ele te conhece, você consegue gerar um network ali. Ele vê a Franco e fala assim, pô, Beatrícia, e aí a Franco lá? Fala, pô, vai lá, fala com a Roberta, ó, que ela precisa. Eu vejo a venda de indicação, né? Pensa no funil de vendas, Sim. né? Tem várias formas de a gente atrair o cliente. E esse cliente vai passar pelo funil, né? E ele sai ali embaixo. Você tem um monte de cliente em cima e sai pouquinho embaixo. Quando eu vejo esse marketing de indicação, que acontece não só quando eu indico você, porque eu confio em você, mas como também a Dil, como uma empreendedora da área de eventos, que tem um nome muito forte no mercado, ela também indica quem está ali no evento dela. Então, isso encurta o funil. Sim. É o que você falou. O cliente já te liga pedindo para comprar de você, porque alguém falou, vai lá que ela vai resolver. A Dil, quando coloca o fornecedor dela lá, esse fornecedor aqui passou por Pelo uma meu curadoria, por um crivo. Ele tá aqui disposto para te atender, tirar todas as dúvidas. Então, esse funil, ele encurta. E eu vi muito isso, Dil, nessa última Expo Síndico que a gente participou. A gente botou um stand grande, foi um investimento pra gente, assim... O Marcelo, meu sócio, não acreditou num primeiro momento. Eu falei, vamos colocar. E a gente teve mais de 300% no aumento de leads. Óbvio que tinha algumas obras que vieram dessas leads que não eram do nosso... o que a gente estava do nosso perfil. Mas, assim, vieram, a gente teve a oportunidade de conversar, algumas a gente passou para parceiros e outras realmente a gente está nesse processo do funil. E você falou de agora encurtar o funil, uma né? coisa também sobre fazer parceiros. Eu, como síndica, eu vejo que isso ainda é um tabu um pouco no mercado, porque quando a gente fala em parceria, você já entende que vai ganhar alguma coisa em cima As pessoas disso. associam a privilégios. Se você tá indicando, é porque você... E não, é o que a Bia falou, é um pouco o que a Roberta falou, é o que a Dil apresenta nos eventos dela. É você ter ali profissionais, empresas que você sabe que vai entregar um serviço correto, de confiança, com preço justo, que vale a pena. E aí
a gente não vai entrar no critério de preço e valor, porque eu não tô falando do mais barato, eu tô falando do que não vai me dar um retrabalho, do que não vai me dar um prejuízo depois. Então, esses eventos, eles também proporcionam parcerias. Eu tenho parcerias hoje em grandes empresas que eu conheci nos eventos que a Jill realizou nesse período. E você, quando você fala das parcerias, dessas conexões que são feitas dentro do evento, a gente está falando do papel do evento de verdade. Sim. O evento tem esse papel, é o poder de comunicação dos eventos, né? É uma ferramenta. Então, eu falo para as empresas, a empresa, ela pensa, ela vai colocar X milhões em marketing digital, ela consegue ainda separar uma verba para fazer mídia out of home, que é um negócio que não funciona mais, principalmente para nicho, né? Então, ela tá falando com nicho, gente. A gente tá falando de um nicho mercado... é muito offline, né? A gente tá falando... Eu não tô falando do show no E Rio não Centro. só, você tá falando de nicho, de um modelo de venda muito Exatamente. particular, onde o síndico é representante, mas muitas vezes ele não é o decisor. Exatamente. Então, ele precisa estar nos eventos. Então, todas as empresas hoje que atuam no mercado condominial, seja fornecendo produto, fornecendo serviço, ou que nem sabe do potencial desse mercado, como era a InfoKings, que agora, felizmente, já está do lado de cá, precisa estar em eventos. Estrategicamente, precisa estar em eventos para conseguir fechar negócio. O síndico não vai comprar de quem ele não conhece. Ele não vai fazer isso. E ele não vai também abrir mão de saber se a sindicatura profissional da Larissa é uma sindicatura que ele pode trazer para dentro do condomínio dele. Ele vai olhar para trás, ele vai observar até porque as a gente entregas. está falando de um estranho que vai gerenciar um dinheiro Exatamente, de um coletivo, né? Exatamente. E aí vem a questão também que você falou da parceria. Quando o síndico entende que ele precisa de parceiros que vão dar qualidade ao serviço que ele executa, que vão dar facilidades, porque eu acredito que é muito isso. O trabalho, ele não precisa ser trabalhoso. Ele pode ser prazeroso a partir do momento que você entende que você precisa de ferramentas para executar aquilo. E que não dá para fazer uma sozinho. engrenagem, Você não consegue comer um bife. engrenagem. Você não consegue cortar um bife com a Se você colher. tiver ali naquela Então, assim, engrenagem, você precisa de uma faca, um dentinho ou de um garfo. quebrado, acabou. Vai estar todo mundo se esforçando muito E é o mais que a Roberta pra falou chegar no também. resultado. Nem sempre o síndico ele tem esse poder decisório. Mas muitas vezes o condomínio tem a expectativa que ele traga as opções. Exatamente. Então, como é que que ele vai traga trazer... o melhor preço, né? É porque, assim, existe o menor preço, que é o preço, que é o que tá ali no ticket, e o melhor preço, que é o que a gente chama de valor. É quando você vê quem é a empresa, todo o repertório dessa empresa, os ex-clientes dessa empresa. Mas eu vou até além, Roberta. Eu acho que até responsabilidade educacional para aqueles condôminos de falar, gente, não vamos pelo mais barato, cabe ao síndico. Sim. Olha, eu trouxe 3 empresas, ou N empresas, porque eu precisava trazer para apresentar um cenário Não precisa ser justo. o primeiro critério, né? Pode ser Exato, o último mas olha só, critério ali. Mas o dentro primeiro... dessas empresas, essa empresa e essa empresa já atuaram comigo, eu tenho referências, eu já vi serviços que foram executados. Eu não lembro se foi aqui que a gente falou, acho que foi o Marcelo que comentou isso em um dos episódios com a gente também. Por exemplo, numa empresa de engenharia, você pegar uma empresa que tem menos de 5 anos no mercado, você não sabe se aquela empresa já vai segurar Passou uma por garantia, né? entendeu? Exato. Então, assim, é um conjunto de coisas que não vai partir do condômino analisar. Ele vai olhar o mais barato porque aquilo sai do bolso dele. O síndico tem que ter esse papel educacional de mostrar, gente, não vamos olhar valor, vamos olhar o que está sendo entregue, o que está sendo posto na mesa. Sim. E tem os cases de sucesso, cara. O case de sucesso, o seu condomínio reformado, dentro daquela rua, com uma excelência, com uma qualidade. Vira vitrine. Vira vitrine. Sim. Vira vitrine para o seu produto. Então, assim, quando você fala assim, quando eu sou síndica e eu vou estar num evento de síndico, sim, porque você tem um case de sucesso ali e você tem profissionais que trabalham junto com você. Eu costumo brincar muito isso. Não adianta você ter um iPhone se você não sabe usar. Então, assim, não adianta a gente viver numa sociedade tecnológica, porque hoje a tecnologia, às vezes eu chego em alguns condomínios e o cara fala assim, mas a gente vai colocar um reconhecimento facial aqui, mas eu tenho condôminos que são idosos. Eu falei, cara, ele sabe mexer no WhatsApp? É o mesmo caminho. Então, assim, eu muitas vezes brinco, você vai pelo menor preço?
é o cara que vende, é o cara que instala, é o cara que presta manutenção. E ele vai fazer o seu iPhone. E às vezes ele ligar, é um ex-funcionário da tua empresa. tem essa. E ele vai fazer o seu telefone ligar. Mas será que ele vai colocar a restrição ali? Ele vai colocar você no grupo certo? Gente, tem que parar Vai de dar um amadorismo, suporte. né? E Tem que aí, parar. Dil, vem muito sobre o seu evento. O seu evento, ele deixa... É um papel social do evento também. Sim, eu acho que é total. isso, né? E aí você traz para as marcas que estão no evento a credibilidade de estar ali, a relevância de estar ali. Traz o público E pro qualificado. síndico você fala assim, olha, você fica aí muitas das vezes sozinho, Batendo cabeça. Isso. vem aqui, senta aqui, vamos conversar junto. Isso que você falou é uma realidade, né? Porque o síndico, ele é um comprador. Ele é um comprador. Óbvio que ele precisa aprovar tudo em conselho, em assembleia, tem lá as aprovações, ele está lidando com o dinheiro do outro, mas ele é um comprador muito forte. E o tempo todo. O tempo todo ele é um comprador. Então, se você não está presente nos eventos sempre, e eu falo sempre, por que eu escolhi esse mercado? Porque esse é um mercado que não vai morrer nunca. Primeiro que você é síndica. O síndico, ele não é um... Tem um mandato, ele né? tem um mandato, concorda? Ele é um mandato de 2 anos. Ele é mandatário. O Código Civil fala que o período mínimo é de 1 ano e o máximo de 2 anos. Perfeito. Então, de 1 a 2 anos, eu Então, sou de responsável. 1 a 2 anos, você tem que participar de eventos. Exatamente. Porque com quem você falou esse ano, você não vai falar mais no ano seguinte. Então, o mailing, o lead que você captou aqui, ele fica obsoleto. Salvo, com alguma sorte, se esse síndico for reeleito. E profissional, E né? profissional. Então, aí você tem ali... Que aí ele sai de um e vai pro outro, exatamente. Hoje, 80% do nosso público visitante é profissional. 20% é orgânico. E por isso que a gente foi para evento. A Franco foi para evento com esse olhar. Exatamente, você falou da dor que a gente sentia. A gente fazia todo um trabalho, porque quando a gente começa, a pessoa me liga pedindo um orçamento, vai um técnico no local, normalmente um engenheiro. Aí conversa com o síndico, entende a dor dele. A gente faz um orçamento que é um negócio gigante, com cronograma, com reforma tudo. de fachada, né, gente? Depois disso, vai para a assembleia. Depois disso, a gente visita a obra nossa. Aí, quando chegava no final disso tudo, o síndico já não estava lá. destituído. Aí entrava um síndico que era oposição e não queria mais nada do síndico que fez Do toda todo essa o trabalho coleta. que já tinha sido E eu perdi o realizado. relacionamento. E muitas das vezes eu não tenho nem o contato desse síndico que entrou. Então, assim, quando a gente virou a chave, e eu acho que também a empresa tem que estar preparada para evento, a gente teve que se organizar para estar em Isso, evento. tem que se organizar. Né? Foi muito por isso. O nosso tempo de venda são 8 meses. Nesses 8 meses, pode Muda. estar muda o síndico. Então, eu estar em contato com outros síndicos é muito estratégico para a marca. Muito estratégico. Isso tem trazido esse encurtamento do funil. É isso mesmo. A gente acaba tendo... O meu ticket médio acaba sendo muito menor do que o seu. E quando eu chego no condomínio, eu já chego com uma dor que precisa... É aquela dor que está sangrando, que você precisa estancar aquele sangue na hora. É um problema com o funcionário, são ações trabalhistas. Mas o que você vende, Beatriz? Você vende o ponto eletrônico. Eu trabalho desde a solução de ponto eletrônico, né? Com essa ênfase na gestão do síndico, de entender que aquilo ali pode desonerar a folha dele de pagamento. É uma ferramenta. É uma ferramenta administrativa para que ele faça a desoneração da folha, desde o controle de acesso. Controle de acesso facial, interfonia via CIP. Muitos condomínios, eu estava falando com uma síndica da Tijuca, que não tem mais espaço para passar cabo. Então, como é que você faz isso? A tecnologia já permite que alguém que toque lá no seu interfone, toque no seu celular. Então, você consegue saber e não... tocou no da Larissa. A Larissa tá fazendo podcast aqui agora, vai tocar na segunda pessoa e na terceira pessoa vai tocar no porteiro. É a tecnologia. É a tecnologia. Você atualizar Exato. e saber que existe isso. Saber que existe E aonde que é o a síndico frase. busca informação? Aqui, Eu ó. acho que é exatamente esse gancho. Quando a gente decidiu ir para evento, né? Quando a gente fez todo o plano de marketing, eu decidi para eventos qualificados que formam os síndicos. Então, que tenham conteúdos relevantes. Porque esse síndico, a partir do momento que ele tem a informação lá, ele tem mais critério de escolha que não é só o preço. Exato. Sim. O síndico, assim, eu estaria sendo leviana se eu dissesse que o síndico vai para o evento buscar fornecedor. Não. Ele vai para o evento buscar Conteúdo. soluções e conteúdo. Exatamente. Então, eu preciso ter um conteúdo muito forte no palco.
Porque isso atrai os 100, 200, 300, 1.000, 2.000 síndicos que eu prometo quando eu faço a venda. Porque o meu palco muito forte faz esse síndico ir. Só que quando ele chega lá, ele se depara com necessidades que ele nem sabia que tinha. Ele chega na InfoKings e vai... Nossa, mas eu posso implementar isso? Isso vai facilitar a minha vida. Eu vou apertar um botão e vai sair o horário que entrou, saiu, parou para almoço, toda uma pronto. empresa de cabeamento, Aí uma obra que eu teria que fazer para a tecnologia. Ela chega no estande da Franco e descobre que a Franco pode oferecer para ela um laudo de vistoria, que vai avaliar em que momento a fachada dela precisa ser reformada. Gente, porque precisa. Sim. Precisa. Eu estava ouvindo ontem um advogado, inclusive perito nessa área, falando do tempo. Não pode passar mais de 2, 3 anos para você reformar uma fachada. Você tem que ter uma manutenção, pelo menos. E 5 anos explodiu. Então, assim, as pessoas não estão olhando para isso. Por quê? Ele não tem o planejamento financeiro dentro do condomínio para fazer isso. Não tem nenhum conhecimento, Dil. E aí, onde que ele sabe disso? Num painel de engenharia no teu evento. Ele vai falar... Aí ele sai do painel, já tem uma empresa ali de reforma de fachada esperando para receber. E muitas vezes é essa empresa que está no palco dando essas orientações, o que é mais acessível ainda para o síndico. Com certeza. Então, assim, é muito estratégico o evento. Eu sou fã de evento, eu amo. Que bom, adoro fazer eventos muito obrigada, também. Muito obrigada. E eu falo assim que eu vendo todos os dias, né? Acho que todas que estão aqui nessa mesa vendem todos os dias, porque quando a gente tem a certeza da solução que a gente oferece, então o evento é uma solução para o fornecedor. Sim, total. Desse mercado, e é uma solução para o síndico também, porque ele vai fazer um strike ali, ele vai entrar num shopping. Então, ele pode vir preparado com papel e caneta para ele anotar todas as soluções que ele vai encontrar. E eu queria aproveitar e puxar a sardinha para o síndico agora no evento. Lari Diga. e Dil, quais as dicas que vocês dão para o síndico se posicionar num evento, para ele gerar valor ali naquele lugar, como que ele se conecta, como é que ele chega nos parceiros, o que ele precisa? Primeiro, eu acho que a Dil pontuou é muito interessante. Às vezes eu chego num evento e me deparo com a solução para um problema que eu não sabia que era um problema. Então, assim, não adianta eu querer ir num evento, sentar no palco, ouvir e ir embora. É rodar, é conhecer as empresas que estão ali, o que elas fazem. Não é chegar, ganhei esse bloquinho, é lindo, eu amei esse show. Não, os brindes são legais, as empresas têm um carinho com os síndicos, aquilo é uma forma de atrativo, sim. Mas saiba o que aquela empresa vende. InfoKings é um nome que desperta uma curiosidade. O que a InfoKings faz? Ela é só ponto biométrico? Ela tem outras ideias de tecnologia? A gente tem empresas de engenharia. Ela só faz laudo, ela só faz obra, ela é especializada em alguma determinada obra. Então, assim, é papel do síndico estar ali e se alimentar daquele evento como um todo. Todos estão ali não para vender naquele momento, mas para fazer negócios e te ajudar nas soluções das demandas do dia a dia. Então, assim, é participar, sim, das palestras. A gente aprende muito nesses eventos. Eu, como síndica profissional, eu tô sempre fazendo cursos, eu tô sempre estudando, mas muitas vezes é em eventos que eu entendo qual é o termômetro do mercado naquele momento. Sim. E às vezes eu tô com um baita problemão de Airbnb ou de água e eu tenho um advogado que é um especialista naquela atividade. No último café que a Dil promoveu, estavam discutindo a questão do síndico ser sindicalizado, né? Ele tá no é outra pauta essa. E aí, quando... Mas caiu, né? Caiu, tem uma liminar. A primeira coisa que teve lá foi, olha, vamos falar sobre a dor que tá acontecendo agora. É isso. E aí era mão pra cima, mão pra baixo, mão pra cima, mão pra baixo, porque ele precisa estar lá não para se alimentar fisicamente, mas para se alimentar intelectualmente. Exatamente. Então, assim, a gente às vezes recebe... olha, cadê o brinde? Que não sei o quê. Não. Aquele síndico que só tá ali para pegar a bala, a caneta, o bloco e a bolsa. Mas a gente também... Sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Mas a gente recebe muitas das vezes o síndico que segura na nossa mão e fala assim, fale mais sobre você. Olha, eu não tenho esse problema aqui. Mas espera aí que eu vou trazer fulano. Aí vem ele tá arrastando. Verdade. Alguém fala assim, acontece muito. É esse cara aqui, escuta o que ela vai te falar. Então, assim, você consegue criar conexões e esse síndico que te ouviu e que não tem aquela dor naquele momento, ele vira um amigo. Sim, ele passa a confiar em você e quando ele precisar, seu nome vai ser o primeiro que ele vai lembrar. E isso é posicionamento.
É você estar na mente do cliente quando ele precisar daquilo ali, né? Mas isso é Primeiro importante nome que partir ele das lembra. duas partes, porque acontece também, eu já fui a muitos eventos de condomínio, e acontece às vezes você ter pessoas, a empresa, o sócio daquela empresa, é um investimento estar num evento. Sim, Não é muito. barato, você demanda de tempo, de planejamento, e às vezes você acaba colocando uma pessoa ali que não está preparada para vender o seu produto. Sim. Então, isso é importantíssimo também, você colocar uma pessoa no seu stand de eventos que saiba falar o que é a sua empresa, que saiba falar o que é o seu produto, para que um cliente que seja realmente interessado Exato. chegue e fale assim, Bia, o que a InfoKings faz? E a própria pessoa da empresa não vira e fala assim, a gente faz ponto biométrico. Então, assim, é importante. Qual a transformação que você vai trazer para o meu condomínio? Então, né? tudo isso é um planejamento. Que tem que estar no pitch de quem está dentro Sim. do evento. Respondendo a tua pergunta em relação aos síndicos e às síndicas, primeiro, movimentem-se, saiam do lugar e frequentem eventos. Não dá mais, já passou a era de você ficar sentado dentro de casa, gerindo seu condomínio e achando que isso vai resolver. Se você é um síndico orgânico, você precisa visitar eventos, você precisa, como a Larissa falou, entender o mood, entender qual é a energia do momento, qual é a pauta do momento. Se não for assim, você vai estar ali sentado naquela cadeira solitária, sendo marretado por 300, 400 unidades, se sentindo a pior pessoa do mundo, achando que você é a única naquele martírio. Que sente essa dor. Que sente essa dor. Não é, você não é. Quando você chega num evento, você encontra pares. E às vezes a solução está do teu lado. Nem está no palco, nem está na área de E exposição. é aquele assim, ó, dá a mão aqui, vamos seguir juntos? Porque você vai assim, falar... é sobre isso. Exato. Quem está do seu lado pode estar com o mesmo problema. Às vezes ter você só vivido precisa e daquele já tá apoio com a moral, solução. entendeu? Só o apoio moral. Só o apoio moral já vai resolver. Mas assim... Tipo, eu te entendo. Estar em evento é estratégico, mas tem que ir preparado. Eu acho. Então, vá preparado para sentar e adquirir conhecimento, se atualizar. Escolha na programação a palestra que você quer assistir, o horário que você quer estar lá, o tema que te interessa, É isso. para que você seja estratégico também nas escolhas dos assuntos que você vai assimilar. Né? E quando você sair dali, não deixe de passar para conhecer as soluções que estão ali sendo apresentadas, porque o teu fornecedor, você pode chegar no condomínio, voltando do evento, feliz da vida, você pode chegar lá, pode estar com problema no seu elevador. E você vai poder falar com propriedade, porque você foi recebido no Exatamente. stand, entende qual a manutenção periódica que tem que fazer, quais as melhores gente, empresas. Evento é mastermind. Sim. Evento é uma Concordo. oportunidade de você falar com quem entende. Então, você vai falar com o dono da empresa. Beatriz é dona da InfoKings. E Roberta é dona da Franco. você não vai chegar num evento e você vai virar para Roberto ou para Marcelo da Franco, perguntar uma coisa e ele falar, não, eu só posso te esclarecer se você me contratar. Não, você de tem jeito nenhum. oportunidade de tratar os seus assuntos. Inclusive, no ali. stand da Franco, tem o Franco Conecta, Tem o que a gente Franco recebe profissionais especialistas de cada área do mercado condominial. Exatamente. Então, tenho certeza. Evento é uma ferramenta muito poderosa de comunicação, posicionamento, marketing, vendas. Fornecedor de condomínio, você precisa participar de eventos. Não existe outro caminho, não existe caminho mais curto nesse funil para você fechar negócios do que evento. Concordo. Apesar de estarmos na era digital, para o mercado condominial não é o caminho É que a gente mais está adequado. falando de um É só mercado muito reforço de nichado, né? comunicação. Qualquer mercado nichado Sim. é assim. É Você tem que assim, estar ali você tem onde que estar está todo ali, mundo, você tem que né? estar ali onde está. E os síndicos e as síndicas programem-se para organizar a sua agenda. E quando você vai para um evento, você está, na verdade, a Larissa vai poder falar mais do que isso, né? Tem gente que acha, o meu condômino vai ver que eu estou no evento. Você está se atualizando, levando solução para implementar. Tudo é posicionamento, tudo Isso é como aí. você fala. Agora, se você realmente vai para o evento pegar brinde, é melhor você ficar no seu condomínio. Até porque... Porque não vai trazer nada de Não, bom isso pro é perfeito que a Gil condomínio. estava falando, que é uma coisa que eu já estava pensando, né? O evento é um local de produção de conteúdo estratégico. Sim, total. Você acabou de assistir ali uma palestra, você já pode produzir um conteúdo daquilo ali pro teu condômino saber que você está se capacitando. Não, e isso é um Exato. gatilho muito importante, porque pro condômino isso pode até ser negativo se você não é produtivo. Sim. Se você mostra que você tá num evento, vai ter condômino que vai falar assim, tá lá no evento se divertindo ao invés de estar aqui trabalhando. Mas se você vai num evento, você se atualiza, você pega informações dali A e leva essência como dali, solução leva. pro seu condomínio,
nossa, a minha síndica, então, tá investindo o tempo dela Exatamente. aqui. Eu falo com muitas síndicas do grupo sobre isso, né? Cuidado, às vezes você está em muito evento, escolha quais os eventos que você quer ir, seja estratégico nessa Exatamente. produção de conteúdo para que o seu condômino veja o seguinte, ali ó, ela tá buscando conhecimento e ela tá se desenvolvendo a partir daquele conhecimento. E eu ainda trago uma outra informação. Eu tenho técnicos que são técnicos internos. E o Mário, meu sócio, fala o seguinte: em todo evento, cada dia a gente leva um técnico interno. E, cara, é muito bacana quando você chega com um síndico lá e ele fala assim: nossa, Jair, eu não te Muito conhecia legal. pessoalmente. Isso acontece. E aí você tem um espaçozinho para eles tomarem um café, baterem um papo. Porque eles acabam se falando periodicamente, mas não se conhecem. Isso é que- gostoso. Isso é muito gostoso. Isso que você está falando é o segundo poder do evento, que é o marketing de relacionamento. Então, tem muito fornecedor que acha que vai para o evento e estar no evento é uma oportunidade de ganhar novos clientes. Não. Evento é uma Fortalecer. oportunidade de você fidelizar clientes e lá no teu pipeline de vendas, no teu aquário que está adormecido, resgatar aquele peixinho. Por quê? Quem não quer ser convidado para ir a um Claro. evento? Um evento de alto padrão, como a Expo Síndico, como o Café Expo Síndico, o Encontro ML e tantos outros que a gente faz, são eventos que a gente faz com muito cuidado, com muito carinho. O palco é muito bacana, a experiência do evento é muito bacana. Então, você tem lá um cliente que é seu Tá cliente, adormecido ali. tá adormecido e você não quer impactar aquele cara de novo. Oi, tudo bem? Tô com uma promoção. Poxa, fala diferente com ele. Sim. Tudo bom? Queria te convidar para visitar o nosso stand, tomar um café com a gente no evento dia tal. Vou estar te esperando. É Cara, diferente. nossa, ele me convidou para ir no evento. Ele lembrou Ele de lembrou mim. de E mim, primeiro, estou ele na já lista está na dele. expectativa de você querer fazer uma abordagem de comercial. venda. Então, e o evento é uma ferramenta muito Muito forte para a poderosa. força comercial. Então, você tem essa possibilidade. A outra possibilidade é você fazer um carinho no teu cliente premium. Que é aquele sim. cara que está lá, que compra de você há anos, anos e anos, e você não tem tempo, ele não tem tempo. Mas se você falar para ele, olha, eu vou te convidar para assistir a uma palestra do Amir Klink, do Las Grael, que é o nível de palestrante que a gente leva nos nossos eventos, do Bernardinho, do Zico. Oi, ela está me convidando para assistir uma Hortência. palestra da Hortência, que foi no nosso último evento. É lógico que ele vai passar por você, vai te agradecer muito. Muito obrigada por ter me E se dado você essa está oportunidade. expondo num evento É menor, muito legal. convida para É tomar uma um experiência, cafezinho. né? Passa a ser uma experiência. Passa a ser uma pra experiência. ele. E óbvio que você vai também pescar no aquário, Lógico. pescar outros clientes, mas você tem também essa missão de fidelizar e resgatar quem está ali. Isso é marketing, Eu levo né? muitos clientes que estão no meio do funil, que estão assim, ó, naquele processo Fecha ou não onde, fecha, onde vou, eu já não dei a vou. proposta, ainda vai ter assembleia, eu chamo síndicos, Isso, chamo um os conselho. conselheiros, exatamente, e falo, vem participar aqui do evento e tá com a gente no estande da Fran. E agora, se você ainda quer continuar esse papo gostoso, vem para um evento com a gente, participe Isso aí. dos eventos. Porque, Ih, já acabou? E infelizmente, tem evento também, Dil. Vamos falar do evento do clube? Gente, para aí, vamos fazer Vamos aqui. falar Vou- de evento autoral. Cadê a lista? Fala do Não, clube para aí, primeiro. para aí, Fala para aí, do clube vamos lá. primeiro. Então, temos muitos e muitos eventos. 2025 é um ano de ouro para o mundo dos eventos. Assim, é realmente um momento que os Pra organizadores de coroar, eventos né? vão sair Voltou muito com bem. tudo. Voltou Depois com da tudo. pandemia, voltou Depois com da pandemia, tudo. porque 2023 foi o ano da retomada, 2024 da recuperação, Do 2025 é da aquecimento. consolidação. Eu Então, acho. quem conseguiu passar 2 anos pós-pandemia, consolidou. Então, você agora vai ter a oportunidade realmente de escolher, de fato, os eventos que você deve estar. E os eventos que talvez não vale a pena, porque você vai estar perdendo tempo. Então, qual é o evento bom? É um evento que tem um bom conteúdo, um bom mix no shopping, né, de marcas boas que você vai ali conhecer. E a gente tem uma agenda gigantesca. Esse pod vai quando ao ar? Esse pod tá indo em março. Em março. Março a gente tem o Franco Conecta, né? Franco A Conecta gente Mulher. começa o ano como com edição Franco Conecta especial. Mulher. Franco Conecta Mulher, que vai ser Dia 13 de março. 13 de março, a gente tem o Franco Conecta Mulher. Dia 17 de março, a gente tem um programa de educação, um evento de educação financeira para mulheres seletas na Nossa. XP Investimentos. Maravilhoso. Olha Que ela. está oferecendo para mulheres estou do inscrita. Clube da Ah. Condo, apenas mulheres seletas.
para aprender a investir e prosperar muito em 2025. Então, a gente vai selecionar aí algumas mulheres que serão recebidas na sede da XP lá no Leblon. Uau. Olha o nível do nosso Ah, clube. que delícia, hein? Olha o poder do nosso clube. E a gente começa também em março o Café Expo Síndico, dia 21 de março, que a Infoking está lá. Já estamos Roberta estará Estarei lá lá também também. como nossa mestre de cerimônias, Uau, inclusive, que no palco, responsabilidade. não é? Então, a gente tem aí o primeiro Café Expo Síndico em março. Nós temos em abril, a gente tem evento de uma outra sócia nossa, que é a Eli Rodrigues, Vânia, que a gente da vai Eli ter Rodrigues. encontro de Tô lá síndicos da também. Eli Rodrigues. Você está lá Ó, tô também? dando Você check. também. Tô dando check nos Que vai eventos. ser em Jacarepaguá, em abril. A gente, em maio, está em São Paulo, porque nós temos o Summit W Condo Check para também. 200 Uau. mulheres. Esse aí, no o mercado público de São condominial. Paulo que está nos assistindo, se você é fornecedor de serviço para o mercado condominial, uma ótima oportunidade para você estar com a gente Excelente lá como oportunidade. A patrocinador, gente já né, tem Dil? grandes marcas fechadas. Eu quero uma academia, porque o Clube W Condo tem o movimento W Fitness, né? Que ainda não é um movimento estruturado, mas ele é um movimento Tá que na já certa, rola. tá na Tá certa. todo mundo se Esse neném tá movimentando. engatinhando. Tá pago, tá aparecendo Gil, ali eu direto. tive uma ideia aqui. Então, me Depois conta. eu vou te Então contar. tá, A gente business, vai business. fazer um... Depois você me conta. Não. Ideia boa é ideia guardada. Como é que é? W Fitness, né? Isso. Um W em movimento, um W Aham. Fitness em movimento na praia. Ótimo. Já fiz um gostei. evento desse, a gente vai dar Então, um match ótimo. aqui. Vamos fazer no Rio? Vamos fazer. Porque em São Paulo vai ter que Não. ser no Ibirapuera, que não tem praia, né? Deixa Então vai comigo, ter já que tá ser- tudo estruturado. Então, maravilha. Vamos replicar. Então, Vou a trazer gente tem- uma galera de corrida, vou colocar aí. Então, Vamos Eu ótimo. não corro, não, mas eu tenho uma galera que corre bem. Não, vamos fazer. E a gente tem o Summit, né, em São Paulo. Então, acho que, assim, para o primeiro semestre, depois, dia 22 de maio, a gente tem a Expo Síndico São Paulo. E dia 26 de junho, a gente tem a Expo Síndico Barra da Tijuca, no LSH. E 23 de outubro, Nossa, nosso ela tem grande isso tudo na cabeça, evento. gente. Expo A gente vai colocar Síndico tudo aqui pra vocês, Copacabana tá? Palace. Esses são os principais eventos, assim, do nosso radar. São os eventos que você tem que colocar na sua agenda para você se conectar, fazer negócios, networking, aprender muito, se atualizar e criar amizade, gente. É porque isso. o evento também, Gente, ele é muito proporciona isso, né? Você cria Essa conexões. troca e essa conexão, né? É por isso que a gente está aqui no Franco Conecta. Então, o Franco Conecta. E eu falo das amizades maduras, né? A gente chega uma fase da nossa vida que a gente vira empresária. Todo mundo aqui é empresária. A gente está falando também um pouco de empreendedorismo. E essa fase é uma fase difícil da solidão. As amigas que são CLTs não entendem a gente. Se a gente viaja junto, a gente E o abre... nosso tempo é diferente. Nosso tempo é diferente. Se a gente viaja junto, a gente abre um laptop no meio da viagem, a pessoa fala, Cruzes, vai trabalhar? Querida, eu sou empreendedora, eu tenho que abrir esse laptop agora. E aí você, quando começa nessa fase, geralmente as amizades, os contatos de negócio viram amigos. Sim. Porque a gente calça mesmo Aí a gente o se sapato, entende, a gente né? se entende, a gente tem as dores, né? Tem A gente não vai ser julgado, a gente não vai ser Tem o julgado. estresse do o que quinto a gente dia falou, útil. a gente Vocês foram lá na Franco na semana passada. O A gente Mário- ficou. Dil, semana Ah. passada foi com o Mário lá na Franco. A gente foi fechar negócio. Aí sabe que santo de casa não faz milagre. Não sei você lá com o Marcelo. Santo de casa não faz milagre. Vem conversando Faz com o Mário parte. vários assuntos e Seu sócio. meu sócio. Sentou com a Roberta, saiu de lá, ó. 30 Fã da segundos. Roberta. Fã da Fechou Roberta. tudo, Eu né? falei, eu tenho que jogar minha agenda pro alto pra. Pode ir, tá tudo certo. Eu fico Uma aqui, vez ó. Ai, que por maravilha, mês. viu? Então, assim, é sobre isso. A gente chega. Eu brinco muito isso. Chega um momento que a gente tem uma maturidade profissional Sim, que a gente já sabe aonde a gente quer estar, exatamente. com quem quem a gente quer Quem estar. falou uma frase essa semana? Acho que foi você, Dil. Sozinho a gente vai mais... Foi você que falou. Foi a Catrine, Catrine. doutora Catrine, que é nossa sócia Que eu maravilhosa, achei advogada. incrível. Sozinho você vai mais rápido. Tem uma frase que diz: sozinho você vai mais rápido. E junto você chega mais longe. E ela falou que... Junto a gente vai mais rápido e chega mais longe. Exatamente, que ela discorda porque juntas nós vamos mais longe E é mais verdade, gente. rápido. E é verdade. Mas isso a gente só consegue entender quando a gente amadurece. E quando a gente tem o mesmo propósito. Porque Porque se não tem o eu mesmo vou te propósito... falar, eu já bati cabeça pra caramba porque quis ir sozinha. E hoje eu não tenho muita coragem de ir Ou sozinha. porque foi acompanhada das pessoas erradas. Exatamente, é conexão. Lá no evento WCON eu falei sobre isso, né, na palestra.
palestra. Aquilo ali virou um movimento porque tem pessoas conectadas, Sim, tem isso. pessoas que buscam o mesmo propósito, que é se desenvolver, que é empreender e fazer o seu melhor no mercado condominial. Ainda E tem isso o cria um fator movimento. mulher, né? Que joga nas Poesia, ondas. mulher é poesia. Exato. Poesia, a gente Exatamente. lembra de livro, a gente fala de um presente. Verdade, Ah, gente. gente. E eu vou falar de um presente, vou dar pra Jill. Oba. Eu já te dei um livro Ah, do Napoleão Hill, sim. lembra? Só que agora eu vou te dar esse aqui, que é o meu livro de cabeceira. Quem pensa enriquece. Você me deu o do Napoleão. Gente, olha só, eu tenho um estudo do livro, desse livro, que é o livro que foi o responsável pelo meu despertar. E eu já quero colocar aqui na mesa que eu vou abrir uma próxima turma do Clube do Livro. E eu E estarei você lá. já tem o livro, Aham. não vai nem precisar comprar. Tá ótimo. Estarei lá. Presente. Ai, obrigada. Você me deu Quem Convence Enriquece. E agora Quem Pensa Enriquece. Gente, vai ser esse é o Gente, ano, livro né? do meu Esse é mentor o ano. maravilhoso. Perfeito. Napoleão Hill na cabeceira. Obrigada, E pra obrigada. você, eu vou trazer um Ah. assunto que a Jill entende muito bem e ela vem exercitando. Então, tinha esses 2 livros, né? Que é Microhábitos. E essa mulher aí tá fazendo... Pequenas mudanças Ah, que mudam sim. tudo. Essa mulher aí Pequenas tá mudanças, eu fazendo direitinho. Direitinho. Eu comprei um pra mim e um pra dar de presente pra você. Bom, já podemos fazer. Já podemos fazer um clube do livro. Microhábitos, para mim, hoje, na verdade, é o caminho da mudança que eu quero para mim. Então, eu ficava muito focando em grandes mudanças na minha vida. Tipo, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, aí ficava distante. Hoje eu faço coisas bem pequenininhas. Bem pequenininhas. E quando você É menos 1% percebeu, todo É você dia. tá lá. 1% todo dia. E aí você muda. Simples assim. Então, o fato de eu estar aqui hoje, em plena quarta-feira, de estabelecer que às 3 da tarde eu pararia o meu dia para me produzir, para vir gravar o podcast, é um microhábito. Porque Maravilhosa. o meu natural seria dizer, eu não consigo, minha agenda está enlouquecida. E isso me levou para um lugar que é um lugar que eu não quero estar. E Jill, e você se permite, né? Porque é o que a Sim. gente falou, a gente, como empresários, a gente está trabalhando o tempo todo. Sim. Mas por trás dessa empresária tem uma mulher, tem um ser humano. Isso aqui hoje que a gente está fazendo é um trabalho, mas é um trabalho gostoso porque estamos entre amigas. Exato. E aí vem uma frase que eu ouvi na semana passada e até mandei pra Jill. É Mulheres são maravilhosa. como águas, crescem quando se encontram. Olha. Então, fala muito sobre isso. Nós, como figura profissional, a gente é empresária, é dona de negócio, é que escuta o funcionário, é que vende. Mas atrás disso tem uma mãe, tem uma mulher, tem uma fitness ali que aos trancos e barrancos vai naquele processo. O shape vem. Tem uma filha, tem uma mãe. Então, assim, gerir todo esse processo de forma unitária é muito complexo. Sim. E quando você encontra pessoas que conectam e falam assim, não, pô, outro dia eu liguei pra Jill, eu falei, Jill, olha só, tá acontecendo isso. O que você acha? Ela, não, vamos fazer, eu te sugiro isso, vamos fechar por aqui, vamos caminhar por aqui, eu te ajudo aqui, você me ajuda ali. Então é sobre ajuda, é sobre... E isso. o reconhecimento vem por esses micro-hábitos. O reconhecimento, pra mim, se você falar assim, o que é reconhecer você? Eu falei, reconhecer pra mim é o cliente me ligar e falar assim, cara, obrigada. Tá É pago. Tá pago. Todo aquele esforço, toda aquela correria. É isso. Você falou dos hábitos de largar tudo. Eu deixei meu celular lá fora. Isso. Eu desliguei o relógio pra não tocar aqui, Tá porque mais evoluída do que eu ainda. porque acaba sendo um processo grande. A gente perde tempo, muitas vezes, com coisas que não importam. Essa semana eu estava assistindo uma pessoa que fala muito sobre empresas, Marcelo Germano, Conheço. e ele falou assim, Maravilhoso. Eu não conheço. a gente tem Eu que já fiz um parar curso dele. de falar que tudo é um problema. Sim. Não são problemas, são obstáculos. Problemas são problemas de saúde que a gente, por mais que a gente queira... E quanto mais a você gente- cresce, maiores são os seus problemas. Então, assim, eu costumo brincar que a bagagem é proporcional à capacidade que você tem. Nossa, então a minha capacidade Total. é gigante. O Germano A tem um nossa. treinamento que se chama Empresa Autogerenciável. Fuja do caos.
Ele é maravilhoso e ele te traz, né, essa mentalidade de que cada vez que você cresce, você sai da sua zona de conforto e por isso você precisa expandir e se desafiar. Sim. Porque se você não se desafia, você não cresce. E é o que você joga pro universo que o universo te devolve. Então, se você só joga problemas, se você só joga lamentações, não é dá. isso que você vai colher. Então, assim, tá difícil, mas eu vou resolver. Se você e pediu vou a passar por chuva, isso. não reclama da lama. Aí, ó, Eu ó, acho que é ó. uma frase de fim, hein, gente? É frase de Aqui, fim. ó. Quem pensa enriquece. É isso aí, gente. A gente está chegando ao fim, infelizmente. Infelizmente. Quando junta as mulheres do papo clube, gostoso. sempre é assim. A gente isso começa aí. falando de evento, fala de venda, fala de conexão, fala de network, posicionamento, assunto. termina com livro e ainda com frase de efeito, gente. Foi Tem maravilhoso. uma pra cada Maravilhoso. dia da semana, porque saíram tantas aqui, ó. Dá pra ser aquele pensamento do dia. Isso aí, vamos fazer o pensamento Vamos do fazer dia. pensamento do dia. Meninas, muito obrigada por obrigada. vocês estarem aqui com a gente. Foi A uma gente está delícia. muito feliz com esse episódio e a galera aí, com certeza, vai seguir essas duas Sigam a aqui. gente, Deixa né? aí o contato de vocês. Gil, como é que o Vamos pessoal lá. te acha? Muito obrigada, meninas, pela oportunidade de estar aqui falando da minha paixão, que são os eventos e principalmente os eventos do setor condominial. Para você ficar por dentro da nossa agenda e já colocar aí na tua programação, me siga em @ExpoSíndico. Se você quer me acompanhar um pouquinho, acompanhar meus Sua micro rotina. hábitos, minha rotina, minhas mentorias, me siga em @DilmeloOficial. E se você é mulher, atua no mercado condominial, empresária, engenheira, advogada, síndica, vem para o nosso clube, me siga em @ClubeWCondo. Vamos colocar tudo aqui embaixo. E Bia, onde a gente encontra a Bia? Onde a gente encontra a InfoKings? A gente encontra a InfoKings, o InfoKings oficial no Instagram. E o meu perfil, eu fui mãe recentemente, né, no meio da pandemia. Então a Dil me falou, cadê o perfil profissional? Então o perfil profissional tá saindo, eu vou deixar ele para um próximo podcast. Perfeito. Maravilhosa. Perfeito. Vamos falar de Muito bom, posicionamento muito no bom. próximo podcast. Pessoal, Gente, ó. muito obrigada pela audiência Beijo de enorme vocês. pra vocês. Já segue o canal, compartilha, se conecta aí com outro síndico que quer se desenvolver e quer conhecer também um pouquinho desse universo condominial. E semana que vem a gente tá aqui de Olha novo eu, pra já- falar, olha eu. ó, de muitos mais Beijos. assuntos. Mas eu mandei beijo quando você falava, você manda beijo quando eu falei isso. Agora E juntas, é ó. isso. Beijos. Beijo, tchau, Tchau, pessoal.